E a igreja pode abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Nós vamos ler a partir do verso 24. Daniel 9, 24 é a página 963. Daniel 9, 24, página 963. Antes de nós lermos a Bíblia, eu vou ter que fazer uma introdução. Então, eu vou te convidar. As suas Bíblias têm as duas tirinhas aí, tem a preta e a vermelha. Você não vai precisar ler agora, porque nós vamos ler daqui a uns 10 minutos a Bíblia. Mas é já para a gente, enquanto o pessoal se ajunta, você já sabe. Então, você pode deixar a tirinha aí guardada. E você pode até deixar a sua Bíblia fechada nesse momento, porque nós vamos acompanhar pelo slide algumas coisas. Aí depois entra na palavra, tá bom? Tudo organizado, fecha os teus olhos e nós vamos fazer mais uma oração. Pai Celestial, desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos quem somos nós nesse contexto. Mostra, Senhor, o que é a igreja no meio desse mundo mau. Abre os nossos olhos, desperta-nos, ó Pai, para finalmente nós podermos alcançar a Tua presença, para nós conseguirmos tocar o céu. Eu peço, ó Pai, que o Senhor fale com todos nós nesse momento, como o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por termos permitido romper com a barreira da carne, com a barreira física, e alcançarmos o mundo espiritual adorando a Ti e a Teu Filho, como fizemos agora. E que nesse momento, através da Tua palavra, as gotas do Senhor sejam derramadas sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, o título de hoje é Briga de Família. O que vocês estão vendo nessa foto? Um tanque de guerra, uma explosão violenta, soldados armados. O que está acontecendo no mundo hoje? Qual é o evento do momento? A guerra de Israel contra o Hamas, ou a Palestina, que está sofrendo por causa da guerra de Israel com o Hamas. O que mais está acontecendo no mundo hoje? A Ucrânia e a Rússia já acabou? Não, continua tendo guerra, Ucrânia e Rússia. O que mais está acontecendo no mundo hoje? A apostasia das nações. O que mais está acontecendo no mundo hoje, falando de guerra? Acabou? O que mais? A união dos países, né, está se juntando, mas quais guerras estão acontecendo ainda hoje, além dessas duas? Essas são as mais famosas. A África está em guerra o tempo inteiro, os países da África, entre eles, se degladiam. Dentro dos países da África existem muitas guerrilhas. O que mais? O Afeganistão. O que aconteceu no Afeganistão? Quem que lembra o que aconteceu no Afeganistão há pouco tempo atrás? Que país que foi tentar invadir o Afeganistão? Os Estados Unidos tentou, lembra? Chegou os Estados Unidos todo. E o que aconteceu com a guerra do Afeganistão? Como que acabou? Os Estados Unidos levou 7 bilhões de armas para lá, levou tanque, soldados, drones, armamento, levou tudo. O que eles fizeram? Ficou tudo lá no Afeganistão, e eles botaram um pouco de gente nos aviões e simplesmente deixaram o Talibã governar o Afeganistão. O que mais que está acontecendo no mundo?
Tem alguns outros conflitos, por exemplo, a China está quase querendo invadir Hong Kong. Hong Kong não, Taiwan, obrigado. A China está quase querendo, não, estão quase para invadir Taiwan. Teve um país chamado Armênia, que foi agora invadido pelo vizinho, que é o Uzbequistão, e eles conseguiram conquistar, ninguém nem soube dessa batalha. Eles são árabes, muçulmanos, que invadiram a Armênia, que é um país cristão, e a Armênia perdeu um território. O tempo inteiro está acontecendo, mas qual é a bola da vez? Israel e Hamas. E por que está escrito briga de família? Quem pode chegar nessa conclusão só com o título? Todos são do mesmo lugar. Vamos ver? A Bíblia começa em Gênesis de 1 a 5, né? Quando nós lemos o livro de Gênesis, em que parte da Bíblia ele está escrito? No início. E o que é o início? Gênesis significa início. Como são chamados os 5 primeiros livros da Bíblia? Pentateuco ou Torá, ou os 5 livros da lei. Então, tudo que nós estamos lendo e que nós vamos estudar aqui, e os próximos passos fazem parte da lei de Deus. Prestem atenção nisso. A história dessas pessoas faz parte da lei de Deus, é determinação divina. De Gênesis 1 a 5, desde Adão, o jardim do Éden, até o mundo antediluviano, antes da história de Noé. Quando começa Noé? Noé começa em Gênesis capítulo 6 e vai chegar até o capítulo 10, quando chega esse personagem Nimrod. Nimrod, qual foi a parte famosa do Nimrod na Bíblia? Torre de Babel. Isso é Gênesis 10. A partir da Torre de Babel, Deus envia as línguas, os povos se separam. Então, de Gênesis 10 a 12, é o desenvolvimento da Babilônia. A Babilônia surge e se desenvolve aqui, e na cidade de Babel. Só que pela confusão de línguas, tem uma confusão enorme no mundo inteiro. Abraão estava onde quando Deus o chamou? Ur dos Caldeus, que é... Então, depois da confusão instalada, Deus fala, vou te... E aí, Abraão teve 2 filhos, chamado Ismael. Isso está escrito em Gênesis 16, 10 e 11. O anjo aparece para Agar, a serva, e fala, você volta para tua serva, para tua patroa, que é a Sara, e não fuja, porque eu vou te fazer abençoada, e o teu filho vai se multiplicar como ninguém pode contar. Ismael. Depois, o irmão do Ismael, que é o filho da promessa, se chamava Isaac. Isaac gerou Esaú e Jacó. Isso está em Gênesis 25. Esse primeiro filho de Abraão, que foi mandado embora depois que não pôde ficar, ele teve uma filha chamada Maalate, que casou com quem? Com Esaú. Então, o filho que não recebeu a bênção do Isaac e o Ismael, que foi o filho não selecionado, se juntaram através de Esaú. E os povos árabes são todos daí. Todos eles são família. Jacó teve 12 filhos, que são o quê? As 12 tribos de Israel. Israel era uma teocracia. Antes de haver reino, Israel era governado por Deus. Lembra? Tinha os profetas, os juízes, Deus mandava os juízes, cada tribo no seu lugar, era para ser desse jeito. Mas depois eles fizeram um reino como as outras nações. E aí tem a descrição toda do reino de Israel. Primeiro houve um reino unido, onde tinha Saul, o filho de Saul, Isbosete, governou por um pequeno tempo, mas logo depois de Saul, Davi organiza e unifica o reino. Depois Salomão viveu 40 anos e governou, e a partir de Salomão se separa reino de Judá, reino de Israel, tem toda a linhagem dos reinos do sul e dos reinos do norte, Jeroboão, Nadab, enfim, todos eles.
Nesse tempo, Deus ainda envia profetas para o reino do sul, tinha Obadias, Isaías, Miqueias, todos eles, Naum, Sofonias, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Para o reino do norte teve lá o Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, o Ezequiel. E depois teve o cativeiro. Do cativeiro Deus levantou Ageu, Zacarias, Malaquias. O último, que foi no tempo da Babilônia, Daniel. Tudo isso Deus fez tentando sustentar o seu povo. Mas o que acontece depois? O reino de Israel, a parte do norte, no ano 722 a.C., foi destruído. 100 anos depois, a Babilônia invadiu Judá, e aí houve o primeiro cerco de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Israel, que Deus permitiu ser construído, foi o que eu estou descrevendo aqui? A destruição. E, por curiosidade, no ano 132 a 139 depois de Cristo, até o remanescente de Judá, aquele povo que era da época de Jesus, desapareceu. Acabou, não existia mais. Acabou, não tem mais terra dos judeus. Aí os muçulmanos invadem, os romanos, todo mundo governa aquilo lá, e não tem mais nada chamado Israel. Acabou. Destruiu. Acabou. Tudo que Deus tinha colocado foi dizimado. E aí nós chegamos em Daniel 9, nós vamos ler depois 25, mas nós vamos ler a partir do 24. Pode abrir a Bíblia e está escrito assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas de Daniel. Daniel recebe uma profecia e ele fala, são determinadas sobre o teu povo. O anjo está falando para Daniel. 70 semanas para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados. Como que a Bíblia pôs um fim aos pecados? Jesus. Tudo isso era uma profecia de quem chegaria à terra? Jesus. Como que se coloca fim aos pecados? Com a remissão completa através de Jesus. E para falecer reconciliação por causa da iniquidade. Nós sabemos que a iniquidade ou o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Quando que o Santíssimo Lugar Santo, o Santo dos Santos, é ungido ou é consagrado? 1844, quando termina o quê? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tudo isso através da vida e obra de Jesus. 25. Saiba, portanto, e entenda, desde a saída do mandamento para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, até Jesus, o príncipe, serão 70 semanas. Então, 490 anos, porque cada semana tem 7 dias. 7 vezes 70, 490. Só que cada dia em profecia é um ano. Então, 490 dias equivalem a 490 anos. Desde a ordem que foi para reconstruir Jerusalém, no ano 457 a.C., até Jesus, quando ele se torna Messias e começa a sua obra no ano 27 depois de Cristo, que é o batismo de Jesus. Então, estão determinadas essas 70 semanas. E aí, onde eu parei? Na metade do 25. Até o Messias, o príncipe, serão 70 semanas. Aí ele vai explicar como elas são distribuídas. 62 semanas, e a rua será reconstruída novamente, o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação. Em profecia, inundação é
invasão. A água inundando é a mesma coisa que a invasão. Jerusalém foi invadida, ou não foi no ano 70 depois de Cristo? Jerusalém foi invadida. Será com a inundação. E agora a frase que explica o que acontece hoje. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. Na outra versão fala, e até o fim haverá guerras. O país que nós assistimos hoje, a região, na verdade, todo o Oriente Médio, lá vai ter guerra até o final. 27. Ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. Quando Jesus veio, na última semana dessas 70, Jesus vem, ele fez aliança, ele institui os apóstolos, ele institui a igreja, então ele faz aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. O que Jesus fez quando morre na cruz? O véu foi rasgado, não há mais necessidade nenhuma de sacrifícios. Por isso, até hoje, não houve a construção do terceiro templo. Por quê? Porque Jesus findou essa obra. Não é mais para ter aquele tipo de sacrifício. Se fala muito sobre a reconstrução do terceiro templo, mas o que Jesus fez chega, esse tipo de ritual acabou, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cumpriu a sua obra. E aí continua. E pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. A abominação da desolação que nós já estudamos, começou primeiro com a Babilônia, foi a primeira abominação da desolação, destruiu Jerusalém. Depois, no ano 70, a segunda abominação desoladora foi Roma, destruiu Jerusalém. E aí haverá a terceira abominação da desolação, ou do desolado, que é o quê? O Roma papal, através dos seus governos, através do governo mundial, destruindo a Jerusalém espiritual. Quem é a Jerusalém espiritual? Nós acabamos de ler no Salmo 116. Ó Jerusalém, para quem que Deus está dizendo? Para o seu remanescente. A igreja do Senhor Jesus é a nova Jerusalém. É o remanescente. E haverá desolações e Roma vai tentar destruir e fará guerra ao povo santo. Nós acabamos de cantar, tomarei o cálice da salvação. E o Senhor nos chama a essa missão. Eu vou deixar só o primeiro apagado, só para vocês terem uma ideia desse contexto. Por que nós lemos esse texto e por que eu trouxe toda essa explicação? Porque essa briga de família, ela hoje é para os descendentes, mas ela não é mais uma guerra espiritualmente relevante, como a igreja protestante defende. A igreja protestante hoje usa muito o Salmo 122. Abra a tua Bíblia no Salmo 122. Apostatário. Salmo 122, página 685, diz o quê? Canção gradual de Davi, Cântico dos Degraus, é a mesma coisa. Enquanto eles subiam os degraus para chegar em Jerusalém, cantava essa canção. E Davi disse assim: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém aqui é conhecida então como a casa do Senhor. Por quê? O que havia em Jerusalém? O templo. Qual era o lugar de adoração no templo de Davi? Todo mundo ia para Jerusalém adorar a Deus, porque ali estava a Arca da Aliança, a casa do Senhor. A representação da casa de Deus era Jerusalém, porque ali estava o centro do culto. 3. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta, ou seja, é
uma cidade forte, protegida, é o ambiente mais gostoso, é o símbolo da confiança, para onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, e as tábuas do testemunho estavam dentro da arca, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, porque Deus tinha dado a Davi o juízo, e Davi governava com justiça. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Sabe o que a igreja evangélica moderna apostatada fala hoje? Orem pela paz em Jerusalém. O que a Bíblia fala que vai haver em Jerusalém? Guerra até o fim. Qual é o contexto que Davi está usando aqui? A arca do tesouro, ou seja, a presença de Deus, ele está usando. Todos estão indo para um lugar adorar o Senhor, e ele diz, esse é o lugar, e por causa, os dois últimos versículos dizem, por causa dos meus irmãos e companheiros. Quem são os meus irmãos e os teus irmãos? Quem Jesus disse que são os meus irmãos e os seus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Jesus. Pergunta, os judeus fazem a vontade de Jesus? Não, eles não fazem. Ao contrário, hoje eles não são chamados israelitas, mas eles são chamados israelenses. Qual a diferença de israelita e israelense? Israelense é quem habita no país de Israel. Hoje lá tem palestino, tem árabes, tem muçulmanos, tem judeus, tem cristão, tem de tudo. Todos eles são israelenses. Mas quem são os israelitas de hoje? O povo do Israel espiritual. Os irmãos e irmãs. E versículo 9 diz o quê? Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi está dizendo assim, se a casa de Deus está em Jerusalém, eu vou fazer de tudo para Jerusalém ser o lugar mais abençoado do mundo. Mas, se a casa do Senhor, se a presença de Deus estiver em Barretos, na Igreja Amor de Cristo, nós vamos fazer de tudo pela paz e pelo bem da igreja. Mas, se a presença e a casa do Senhor estiver nos nossos lares, eu vou lutar e vou batalhar para que haja paz em cada lar. Adianta orar por uma cidade que hoje é uma confusão, é o exemplo da Babilônia, é um lugar onde não se adora a Deus, onde quem governa sobre a maioria das construções é Roma. Quase todos os pontos turísticos são igrejas romanas. Praticamente tudo que se vê ali é confusão. É para orar por aquilo, pensando que aquilo é espiritual. Irmãos, está havendo muita confusão. E com isso eu estou dizendo, não que nós não devemos orar por aquelas pessoas, porque isso é uma ordem de Deus. Ore por todos. Ore porque tem milhões e milhões de inocentes. Na faixa de Gaza, aquele estreitinho da Palestina, tem 2 milhões de pessoas e os terroristas usam eles como escudo humano. Como assim? Se Israel chega lá e faz assim, vamos supor que esse cantinho está os terroristas e aqui está a população. Israel vai aqui e vai destruir só isso. Mas não, o que eles fazem? Eles se misturam, colocam armas na mão das crianças para que eles fiquem misturados e não morra todo mundo. Isso é uma covardia. Do lado de Israel, Israel tem um poderio militar poderoso e Israel continua em guerra com todos os países ao seu redor, por causa de territórios. Mas quem governa, quem é o ministro de Israel? É um cristão? Não, é um judeu. Eles defendem o objetivo deles. Assim como os palestinos defendem o objetivo deles. Agora, eu ouvi um comentário de um professor chamado Luiz Antônio, e ele fala uma coisa extremamente interessante. Ele diz assim, quando houve a Segunda Guerra Mundial,
A Alemanha de Hitler estava destruindo tudo. Acabou a guerra. A Alemanha continua brigando com os outros países da Europa? Não, acabou a guerra. Virou até um museu. Agora eu pergunto, entre os povos daquela região, houve uma paz relativa no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e depois, em 1967, quando surgiu o Estado de Israel moderno. Israel moderno é 1967. Pergunta, depois que acabou isso, tem paz? Ou, quem já participou de uma briga de família? Quem que resolve a briga de família? Com os familiares pensando um de um jeito e outro do outro. Esses descendentes, esse problema familiar, porque cada um acredita de uma maneira, não somos nós que resolvemos. E esse povo está brigando por causas que não são as causas do Senhor. Sabe o que a propaganda faz? A gente ficar do lado de um e ficar olhando mal ao lado do outro. É lógico que a gente tem que discernir e identificar, mas a briga, ela é entre povos que não estão nem aí para Deus, talvez o Deus deles, né? Alguns chamam de Alá, outros chamam até de Deus, o Deus verdadeiro, o monoteísmo dos judeus, mas nenhum deles glorifica a Cristo Jesus. E nós devemos tomar partido ou torcer por algum lado? Nós vamos chegar lá. Então a minha pergunta é, o que significa essa guerra? O que nós sabemos que vai acontecer no mundo, conforme Apocalipse 17? O mundo vai ser dividido em 10 reinos. Para que esses 10 reinos sejam divididos e organizados, é necessário que haja uma grande quantidade de confusões para que as pessoas fiquem angustiadas e peçam socorro. Vejam quantas guerras nós falamos. Agora, algumas informações que eu acho que a igreja não tem. Por exemplo, Mateus 12, 25, diz que Jesus fala o quê? O reino dividido não subsiste, não prevalecerá. Qual é a função de todas essas guerras? Dividir as pessoas, dividir os povos, para que cada um fique de um lado com insegurança e o reino dividido não subsiste. Quem chega? A nova ordem mundial. Chega um novo líder e fala, eu tenho a resposta. Quanto mais guerras eles arrumarem, em outras palavras na linguagem moderna, quanto mais catalisadores, quanto mais coisas eles puderem fazer para acelerar esse processo, eles vão fazer. Eu pergunto para vocês, vocês sabiam que Israel ajudou a financiar o Hamas na época de 1970, 1980? Porque estava surgindo o que se chamava Organização da Libertação da Palestina, de um Estado querendo fazer a Palestina se organizar. Israel não tinha o desejo que isso acontecesse, e eles ajudaram a financiar o Hamas lá atrás. Israel ajudou, e hoje Israel está lutando contra eles. Por acaso, vocês sabiam que o governo de Israel está em crise? Está havendo nas últimas semanas uma quantidade enorme de passeatas para que fosse deposto o primeiro-ministro, e uma das maneiras que os governos impositores escolhem para continuar no governo é criando uma guerra. Tirar o foco. Isso, na estratégia militar, é chamado false flag, ou bandeira falsa. É uma maneira de você olhar uma situação, colocar aquilo como uma justificativa para que então aconteça. Vou dar 2 exemplos de false flag, bandeiras falsas. Primeiro, 11 de setembro. O que foi o 11 de setembro? Foi a justificativa que os Estados Unidos arrumou para invadir o Iraque. E eles colocaram até um banco central no Iraque. Destruíram Saddam Hussein, disseram que eram heróis, mas eles instalaram um banco central, porque tem que haver banco central em todos os povos onde a ONU vai governar. Vocês sabiam que, por exemplo, Pearl Harbor é uma cidade lá nos Estados Unidos,
onde teve aquele aviãozinho que atacou aquela cidade de praia dos Estados Unidos, e essa foi a bandeira falsa, porque os Estados Unidos não estavam na guerra. Os Estados Unidos foi, então, atacado pelos japoneses, e aí eles começam a atacar, mandam as bombas atômicas para Hiroshima e Nagasaki, mas isso foi a justificativa para eles participarem da guerra. Essa estratégia militar é usada desde sempre. Você põe uma desculpa e fala, agora eu posso fazer. Vocês sabiam que o Mossad é o nome do Serviço Secreto de Israel. É um dos melhores do mundo. E seria praticamente impossível eles não saberem que os palestinos, a organização do Hamas invadiria, porque eles têm muro, câmeras, eles sabem o que acontece em cima, e até nos tal dos túneis, né, que existem onde os terroristas tentam invadir Israel, os israelenses têm todas essas informações. E em determinados lugares, onde houve essa invasão primeira por parte dos terroristas, demorou-se até 7 horas para que o exército de Israel se movimentasse. O FDI, o exército israelense lá, que é eu esqueci a sigla agora, que é as Forças de Defesa de Israel. Demorou até 7 horas para que eles pudessem se movimentar, sendo que Israel tem o serviço mais moderno antimíssil, que é o domo, né, o domo de ferro, que é um lugar, uma área no céu, onde qualquer míssil que passa, automaticamente é destruído pelos mísseis israelenses. Israel foi atacado por terra, pelo ar, de todas as maneiras. E pelo mar também. Será mesmo que Israel foi pego de surpresa? Irmãos, eu e você somos embaixadores de qual terra? Nós somos embaixadores celestiais. Nós não estamos nem para a direita, nem para a esquerda. Nós estamos aqui no nome de Jesus para olhar para toda essa situação, para enxergar de fora. Te pergunto, você sabia que a Ucrânia, que está recebendo armas de toda a Europa, está vendendo arma para o Hamas? E, pois é, são informações silenciosas que a mídia não mostra. Que a Ucrânia não está a fim de vencer a guerra, ela é só um artefato ali, para que haja uma crise de alimentos, para que o alimento cresça, para que as pessoas dependam mais e que as grandes empresas vendam, imponham preços, estabeleçam como vai ser, porque a Ucrânia é um celeiro. Vocês sabiam que tudo isso está sendo manipulado? O Telegram tem avisado, a pastora tem colocado os vídeos. Qual é o nome dessa manipulação toda que acontece no mundo? Engenharia social. Sabe o que é engenharia social? Quando você tem internet, e aí aparecem aqueles e-mails perigosos, você clica de curiosidade e aquilo, o cara acessa o teu computador. Isso é uma forma de engenharia social. Só que hoje, a Terceira Guerra Mundial já está em andamento, e toda essa engenharia social manipulando até as guerras, para nós acharmos que isso é um perigo, um problema, quando na verdade todas essas guerras estão sendo organizadas uma após vez, para que nós fiquemos com medo. E as pessoas com medo pedem socorro. Jesus disse então em Mateus 12, o reino dividido não vai subsistir. Agora é o tempo dos cristãos ampliarem a visão. Não é para você ficar de um lado ou do outro. Não é para você escolher um lado ou o outro. Porque só se desilude. O que é desilusão? Tristeza, é uma frustração. Só se frustra quem aceita ser iludido, quem aceita ser enganado. Quantos brasileiros foram desiludidos quando acabaram os 4 anos do último governo? Por quê? Porque aceitaram a ilusão. Quem sou eu e quem é você? Aonde está o teu coração? Inclinado para algum lado, torcendo para alguém? Vamos aos fatos da palavra. A pastora já deu o primeiro texto, que é Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2.
Nós vamos ler página 1286. Página 1286. 1286. Romanos 2, 28 e 29. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29 diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é do coração, pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Hoje, existe um judeu que é espiritual. Os judeus físicos estão brigando entre eles com os árabes, com os palestinos. Eu nem sabia, os palestinos, na verdade, nem todos são árabes. Tem alguns que foram levados do norte da África. O norte da África tem o deserto do Saara, e logo abaixo do deserto do Saara tinha alguns povos africanos que foram levados pela Palestina. Tudo isso, essa mistura. Todos esses povos estão em luta. Mas a Bíblia fala que o judeu espiritual, aquele que é o Israel espiritual, não é aquele que vem por sangue. Ele é espiritualmente aquele que aceita o Senhor Jesus. Agora continua para frente no Romanos 9. Romanos capítulo 9. Versículo 30. Página 1299. Romanos 9. Verso 30. Israel e o Evangelho, está escrito. O que diremos então? Que os gentios não se seguiam a justiça, que não seguiam a justiça, alcançaram a justiça, e a justiça é pela fé. O que está escrito aqui então? Ó, a partir de agora, quem não era judeu, porque quem não era judeu também era chamado gentio. Todo mundo que não era judeu era separado. Então, todos os outros povos do mundo eram chamados gentios. Que os gentios que não seguiam a justiça, alcançaram a justiça. E a justiça é pela fé. Ou seja, a partir dessa palavra fé, todo mundo que não era judeu se torna judeu espiritual. Com isso. Vamos chegar lá. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que nela crer não será envergonhado. Quem é a pedra de tropeço e a rocha de ofensa? Jesus Cristo. Israel se considerava único e exclusivo, mas Deus colocou ali o seu Filho, Jesus. E quem rejeitar o Filho, ele tropeça, ele cai, ele é rejeitado. Quem rejeitar a Cristo, esse sim é rejeitado. E eles achavam que rejeitando a Jesus, eles estariam mantendo a sua posição. Aí o versículo 1 do capítulo 10, a continuação está escrito: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Então, é para orar pelos israelenses? É para orar por eles. Por quê? Porque eles foram a origem de tudo. O povo de Israel, o povo judeu, foi dali que veio Jesus. As histórias que nós lemos do Antigo Testamento são todas histórias de judeus, a partir dos descendentes de Abraão. Antes não. Adão e Eva eram judeus? Não. O sábado é judeu? Também não. O sábado foi criado lá na criação do mundo. O sábado é antes dos judeus. É que a ligação dos judeus com o sábado é tão forte que quando você pensa em sábado, você lembra dos judeus.
Da mesma maneira, as pessoas deviam olhar para a igreja, amor de Cristo, e identificar o sábado em nós como enxergavam os judeus. Sinal, símbolo, lembrança. Mas todos que guardavam o sábado, Gênesis, de 1 a 5, Adão, Eva, o Enoque, o Abel, Caim, todos guardavam o sábado e eles não eram judeus. Antes de Noé, todo mundo era guardador do sábado sem ser judeu. E aí então ele diz aqui no versículo, o desejo de Deus é para que Israel seja salvo. Então existe um país em conflito e Deus espera que nós oremos por eles, mas não na torcida porque eles são diferentes dos outros, mas porque são pessoas que Deus deseja salvar assim como toda a terra. Porque eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Hoje nem o zelo de Deus eles têm, nós estivemos lá. É terrível o ambiente espiritual do país chamado Israel. Lá é um lugar para se passear. Como turismo, é um país muito bonito, mas espiritualmente é terrível. É extremamente pesado. Porque, ignorando a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus? Jesus. Os judeus ignoram Jesus. Ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Os israelenses que nós vemos hoje, que são chamados judeus, ignoram a justiça de Deus. Como que Deus vai abençoar? Como que aquele cantinho vai ter paz? Versículo 4. Porque Cristo é o objetivo, é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Vira a página em Romanos 11, a partir do verso 16. A partir de Romanos 11, 16. O título do capítulo 11 é O Remanescente de Israel. O que sobrou do Israel moderno. E depois no título em cima do versículo 11 está escrito a salvação dos gentios, né? Mas aí nós vamos ler a partir do verso 16. E, se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão seus ramos. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, fosse enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva, não te glorie contra os ramos, mas te glories que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que esse texto está querendo dizer? A partir do momento em que Israel, físico, original, se afastou de Deus por se afastar de Jesus e perdeu o título de santa, vamos dizer, de santa raiz, de santa árvore, de ser a árvore do Senhor, a oliveira de Deus. Quando que eles perderam isso? Em que ano exatamente eles perderam esse título? Quando acabaram as 70 semanas que nós lemos agora? Que ano acabou? A morte de Estevão no ano 31 ou 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado. A partir desse momento, começa o versículo 11, a salvação dos gentios. Paulo, que tinha confirmado, que tinha estado à frente e assumiu a culpa pela morte de Estevão, Deus envia esse para pregar aos gentios. E Deus diz o que sobre Paulo? Ele precisa saber o quanto é necessário tomar o cálice da salvação, pagar pelo defender o meu nome. Paulo vai ter que ter essa experiência. A partir de Paulo, os gentios conhecem a palavra do Senhor. Então esse texto está dizendo sobre os judeus. E aí ele fala assim, se algum dos judeus for de novo colocado na videira verdadeira, lá em João 15 fala, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai, Deus, é o agricultor. Jesus está dizendo, João 15. Por isso Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Porque se ninguém estiver ligado a Jesus, acontece como os judeus. Eles tinham o templo, destruiu o templo que era para ser de Deus e foi considerado o templo de Salomão. Aí construíram o templo de Herodes, destruiu o templo de Herodes.
E eles ainda se acham no direito de serem um povo escolhido, quando eles perderam completamente a consciência, a vida espiritual. E aí o Paulo está dizendo assim, mas se algum judeu quiser ser enxertado de novo na videira verdadeira, ele vai ser abençoado. Versículo 19. Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, na sua incredulidade, eles foram quebrados, porque eles deixaram de crer em Jesus, eles foram quebrados da árvore principal que é Jesus. E tu estás em pé pela fé. Hoje você está ligado à árvore pela fé. Se tiver algum judeu ligado a Jesus pela fé, que são os judeus messiânicos, eles estão em pé pela fé. O texto continua assim: não sejas arrogante, mas teme. Não ache que você é alguma coisa porque você está ligado a Jesus. Tudo isso que nós estamos trazendo não é para que nós achemos que somos melhores. O texto diz, não seja arrogante, mas teme. Temor é você ter a intensa consciência de Deus o tempo inteiro. Você tem que orar para que não aconteça a mesma coisa com você do que o que aconteceu em Ezequiel 10, que depois aconteceu na época de Jesus. O que acontece em Ezequiel 10? Ezequiel vê a glória do Senhor sair do templo. O templo que foi consagrado a Deus, o conhecido como Templo de Salomão, a glória do Senhor habitava ali, mas a glória do Senhor saiu. E Jesus viu Jerusalém, chorou, e depois de ter feito a última pregação ali dentro do templo, Jesus sai e fala assim, não sobrará pedra sobre pedra. Mas se Jesus sair da igreja amor de Cristo, a glória do Senhor sai daqui também. O texto diz, não sejas arrogante, mas teme. Se você não tiver temor, a glória do Senhor sai da sua casa, sai da sua vida. O que aconteceu no Israel físico, depois nós vemos e nós estamos vendo a guerra que é hoje. A glória do Senhor pode sair da minha e da tua vida. Não seja arrogante, teme. E o texto continua dizendo assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Deus não poupou os judeus. Os judeus disseram o que sobre Jesus? Isso está escrito lá em Mateus 27 e 25, disseram assim, Pilatos disse, eu não quero condenar esse homem, eu não vejo mal nele. Os judeus disseram assim, caia sobre nós o sangue dele. Não foi assim que os judeus disseram sobre a crucificação de Jesus? Caiu o sangue de 6 milhões de judeus no Holocausto? Continua caindo sangue de judeus hoje. Sabe por quê? Porque eles assumiram a morte de Cristo e disseram, caia sobre nós o sangue desse justo. E até hoje, eles não se arrependeram disso, porque eles não reconhecem Jesus. Então a maldição que os judeus fizeram há 2000 anos recai sobre todo o povo judeu até hoje. Mas nós, pela fé, estamos em pé. Por isso não seja arrogante, teme. E o texto continua dizendo assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que Ele não poupe também a ti também. Misericórdia. Em outras palavras, a pastora colocou uma mensagem ontem no Telegram, no WhatsApp da igreja. Ela trouxe a informação e ela disse assim, olha, vocês que acham que estão em pé, muitos estão fora da videira. Muitos dos galhos já estão quebrados. Igual Paulo está dizendo. Os judeus acham que estão enxertados e eles estão quebrados da videira. E é por causa da arrogância, da ignorância. E hoje tem Israel espiritual que acha que está enxertado e está quebrado. Aqui dentro hoje. Vê, pois, 22. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Duas informações totalmente contraditórias. A bondade, a benignidade que foi trazida e, ao mesmo tempo, severidade. Quando a gente vê essa cena, isso aqui não é uma coisa grave, não é uma coisa severa, não é uma coisa triste.
pessoas foram sequestradas, idosos, mulheres já foram estupradas, crianças degoladas. A festa que estava havendo na vizinhança, a faixa de Gaza está aqui, os palestinos estão para cá. Aqui é Israel. Bem pertinho da divisa, estava havendo uma festa rave. Uma festa rave, para todos que conhecem isso, todo mundo sabe o que é, uma festa eletrônica que dura noite e dia. Interessantemente, eu estava assistindo um videozinho sobre a festa que estava acontecendo, enquanto descia os paraglide lá, os terroristas descendo de paraquedas, até com aqueles aviãozinhos que planando ali, mostra o celular filmando a festa, aí mostra ele mostrando descendo o aviãozinho. Na festa, em Israel, tinha o Buda. Eles estavam fazendo uma festa e tinha um Buda ali, eles estavam dançando debaixo de uma estátua do Buda, em Israel. É para orar pelos idólatras, dizendo assim, esse é o povo de Deus? Não, você tem que orar porque eles estão perdidos. Mas eles estavam completamente possuídos por demônios. E a gente tem que torcer para um lado ou para o outro, gente. Você tem que orar por almas. Você tem que orar por vidas. Aquilo ali é uma confusão sem fim. Graças a Deus que nós não moramos em Israel. Talvez um dos piores lugares para viver hoje. Vocês têm uma bênção enorme de viver no Brasil. O Brasil é um dos melhores países do mundo para viver. Nós vivemos num lugar extremamente abençoado. E olhamos para as outras nações e fazemos igual a Israel. Queremos ser como eles. E Deus diz, não. Vocês são um povo pequenininho aqui no meio do nada, odiado pela cidade, mas eu estou com vocês. O que mais vocês precisam? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto continua dizendo, então, vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade, vírgula, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Se os judeus se converterem, Deus vai trazê-los de volta. Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não importa se é muçulmano, não importa se é xiita, se é sunita, se é talibã, se é um homem-bomba, se é israelense, se é um judeu ortodoxo, se é da igreja anglicana, se é qualquer... não importa. Deus é capaz de encaixar todos de novo na árvore, e um galho quebrado, que ninguém consegue fazer ele voltar a funcionar, Deus ainda faz chegar seiva, como nós vimos na árvore, e essa árvore ainda produzir fruto. O Senhor é capaz. E aí 24, porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foi enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Nós estamos no livro de Romanos, e Deus está dizendo, lembra quando Jonas quis a destruição de Nínive? Deus disse o que é para o Jonas? Jonas, você gostou dessa árvore que eu fiz crescer atrás de você essa noite? Imagina o meu amor pelos ninivitas. Deus está dizendo, imagina o meu amor pelos judeus, pelos árabes, pelos palestinos, que eu criei. Eu amo a todos eles e eu quero a salvação. Isso já é versículo bíblico. Deus quer que todos os homens se salvem. É o amor de Deus. Desse modo é que o Senhor espera que a igreja enxergue a situação atual. E nós precisamos ler ainda 2 textos. Um que está no livro antes de Romanos, que é Atos 2. Não, esse é de Atos não precisa, só Gálatas. Desculpa, vamos para frente. Gálatas 3. Só Gálatas é suficiente. Gálatas 3, 28 e 29. Página 1359.
Página 1359, Gálatas 3, 28 e 29. Amém? Versículo 28 e 29. Já não há judeu, nem grego. Vou repetir. Já não há judeu, nem grego. Tire toda a idolatria de que algum povo é especial para Deus. Já não há judeu, nem grego. Não há também escravo, nem livre. Nem homem, nem mulher. E por isso todos aqui na igreja ministram. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Todos nós. Não perca o foco. Só se desilude quem se ilude. O tabuleiro está sendo movimentado. O checkmate, como diz o professor lá, está em andamento. Agora é tempo da igreja estar alerta, sóbria e vigilante, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amor, eu vou só fazer uma observação importante, uma conclusão. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus 24, por favor, página 1094. Página 1094. Todo mundo achou? Mateus 24. A partir do versículo 6. Mateus 24, 6. Posso ler? E ouvireis de guerra, nós estamos ouvindo? E rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis. Perturbeis. Não, a minha está perturbeis. Você tirou essa. Hã? Pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, nós estamos vendo? Pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio do quê? É o final? É o princípio, vai guardando. Então, por que está acontecendo todas as guerras que estão acontecendo? Deus está fazendo o que conosco? Ó, prepara. Ó, faz o quê? Toma o cálice do quê? Da salvação. Porque aí na sequência, no versículo 15, a grande tribulação, tá vendo aí? A grande tribulação, no versículo 15, diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, que fala pelo profeta Daniel, que é o quê? Quem lembra do estudo? O que é a abominação da desolação? Posta no santo lugar, quem lê que entenda. É a retirada do sábado e a instituição do domingo. Quando acontecer isso, quem não se preparou antes, o que acontece? Dormiu despreparado. Vai acontecer o quê? Não vai suportar a tribulação que vai vir. E aí Jesus, no versículo 9 continua. Então, 8. Todos esses são o princípio das dores. 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha como você precisa estar preparado antes da grande tribulação. Por quê? O que eles vão fazer? Atormentar. O que mais que eles vão fazer? Vão matar. O que mais que nós seremos? Odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Tem como suportar isso sem ter bebido do cálice da salvação? E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas. Cuidado, internet, viu? Pastorzinho, que não é ungido, falando asneira e você tomando para si. Que por paz, pode descansar, viu? Pode continuar tomando do cálice dos demônios, que está tudo certo. Satisfação da carne. O versículo de 1 Coríntios 10, que a gente leu, o versículo 21 e 22, o texto, antes de lermos esse versículo, não podereis beber os cálices do Senhor e do diabo, fala sobre idolatria. E a nossa vida está recheada de idolatria. Idólatra, aquele que satisfaz o desejo da sua carne, ele está tomando o cálice dos demônios. E aí vem os falsos profetas e pregam que você pode ficar tranquilão na sua, viu? Pode continuar. E enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, pecado conhecido, o amor de muitos se esfriará. Está acontecendo na igreja, tá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar, quem suporta? Quem tomou o quê? O que é suportar? Jesus suportou. Ele disse, Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu... O que ele fez? Suportou. Ele tomou o cálice da salvação. Então, mas aquele que suportar, quem suporta é quem está preparado, viu, irmão? E esse tempo Deus está nos chamando a nos preparar a tomar o cálice da salvação. As tribulações virão, as provas serão imensas, mas o Senhor espera que nós louvemos e o adoremos, reconhecendo as riquezas da sua benignidade, porque em Romanos 2,4 fala que reconhecer as riquezas da benignidade faz o quê? Arrependimento. E versículo 14, o último. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. E depois, grande tribulação, estabelecimento, e os dois da adoração vão tirar o sábado e vão colocar o domingo. E aí se estabelecerá definitivamente os dois grupos. Qual deles você estará? Esse é o tempo que Deus nos chama. E esse louvor que nós vamos cantar, a igreja pode ficar de pé, que é o momento de subjugar a carne e tocar o céu. Tocar o céu é adoração. Jesus não quer buscar verdadeiros adoradores com tudo sendo satisfeito. Inclusive, foi acusar Deus através da vida de Jó, não foi assim? Porque ele tinha muita riqueza, ele tinha uma família grande, tinha filhos, tinha tudo, e Satanás diz para ele. Deus fala assim, de onde tem vindo? E ele fala, de rodear e passear para ver a terra. Ah, então certamente é um servo Jó, um servo fiel, justo e fiel. O que Satanás fala para Deus? Mas você também dá tudo para ele? Tira todas as coisas dele para ver se ele vai te adorar. E Deus vira para ele e fala assim, pode tirar. Só não toca na vida. Isso é beber cálice da salvação. Jó foi usado para justificação do caráter de Deus. Será que a gente pode se encontrar dessa mesma forma? Será que Deus pode contar conosco? Será que o nosso coração está disponível para sermos servos e agentes da fé no tempo que nós estamos vivendo? Adore a Deus através desse louvor. Faça disso a tua oração. Senhor, eu quero experimentar isso, porque eu sei que Ele tem crido. E eu vou passar por cada circunstância difícil. E eu vou tocar o céu, eu vou tocar o Senhor em meio a todas essas circunstâncias. Eu vou ter uma paz que excede todo entendimento. Porque essa é a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus.